estou fazendo uma pergunta nem teológica, nem científica, uma pergunta que o pessoal faz. Só a Terra seria habitada em toda essa vastidão, ou a gente pode, cientificamente, não, pelo menos conjecturar a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, ou vida, de alguma maneira? Então vamos lá. Vida de alguma maneira. Então aí é legal da gente separar, né? Mas corrija a questão, então, vamos falar da estrela. Planetas. Pô, eu tenho uma apresentação no teatro, você está convidado aí em São Paulo, chama Será que Estamos Sozinhos? Onde eu faço uma passagem que começa desde lá do século V a.C. até hoje, essa discussão sobre vida fora da Terra e vida inteligente. Vida fora da Terra tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter micro-organismos e tudo mais. Não está comprovado isso? Porque eu ouvi Não tá. Eu ouvi falar que não é uma coisa muito... Não está comprovado, mas a gente tem grandes indícios que pode ser que tenha. Então, por isso que a gente está mandando sondas para Encélado, para a Europa, que são luas que têm oceanos e que muito provavelmente têm os elementos químicos ali que são para formar a vida. Então, vida microscópica, micro-organismos que não é inteligente, isso deve estar cheio. Vida inteligente. Aí vamos lá. Aí eu tenho minha fé. Sérgio Sacani, no Rodrigo Silva Arqueologia, admitiu que ele tem fé. Eu tenho fé. A minha fé é que não existe... Desculpa te interromper, sabe, porque tem um livro muito interessante em que creem os que não creem. Aí, ó. Muito interessante esse aí sou eu. Sou eu. Em que creem os que não creem. Eu acredito que não exista vida inteligente em outro lugar do universo. Você crê que não existe? Que não existe. Tá. Que não existe, que não nos visita e que nem está entre nós. Porque tem alguns que acham que os ETs já vivem aqui entre a gente. Como é que são aqueles que acham dos reptilianos e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a vida como a gente conhece, que é essa aqui, nossa, né? Para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, ó. Precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrela, onde a vida seria praticamente impossível. Então, só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida. Que tem que ter um planeta rochoso, porque não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande, porque a nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta no sistema solar. Isso é muito importante. Ganimedes seria muito menor do que... Ganimedes é a maior lua do sistema solar, só que ela é muito menor do que Júpiter. Entendi. Por isso que eu ia falar, proporção a Júpiter, ela é pequenininha. É pequenininha. Entendi. A nossa lua, proporcionalmente à Terra, é uma lua muito grande. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual Júpiter. E ó, não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. A gravidade tem que ser um ponto para não esmagar o... A gravidade tem que estar no ponto certo, aí vamos lá. Tem que ter vulcanismo, tem que ter tectonismo, porque senão você não tem reciclagem de nutrientes no planeta, então você não traz elementos ricos em minerais do manto para a superfície, você não cria o ciclo do carbono, que a gente chama, que é super importante para a vida inteligente se desenvolver. Você tem que ter um tempo para essa vida se desenvolver. Então, quando você começa a colocar todas essas variáveis, aí muita gente fala assim, não pode, cara, porque é infinito. Não é infinito. Porque se começar a colocar esses números aí, tudo isso vai caindo. Embora sejam 2 trilhões vezes 200 bilhões, primeiro que não é infinito. É um número grande, mas não é infinito. Quando você vai colocando essas variáveis, vai tudo caindo. E coisas que a gente vai descobrindo há pouco tempo. Por exemplo, a gente descobriu agora, bem há pouco tempo, que a nossa Lua ela teve um campo magnético. E esse campo magnético ele existiu num momento crucial para que a vida, para chegar até aqui onde a gente chegou, ela passou por vários saltos evolutivos. Então ela começou unicelular, passou para pluricelular. Isso aqui foi um salto evolutivo. Ela teve que se desenvolver, ela teve que se reproduzir. Desculpa interromper, só para entender. O salto evolutivo, você quer dizer o seguinte, ela não foi passando pelas etapas, é como se ela, fazendo uma comparação, é como se ela tornasse de um bebê e um adolescente sem passar pelas fases. Não, ela vai passando
Só que tem um momento crucial onde essa coisa muda radicalmente. Ah, entendi. Mas ela vai evoluindo, né? Então ela é unicelular, aí a célula começa a se dividir, a célula começa a se reproduzir e tal, pum, pula para pluricelular. Acontece várias coisas aqui no meio, ela tem um outro salto, depois um outro salto. Esses momentos são cruciais para a vida chegar ao que ela é hoje. E nesses momentos pode ter acontecido muita coisa. Por exemplo, uma explosão de supernova próximo oblitera a vida. Uma explosão de raios gama acaba com a vida. Um asteroide, igual que acabou com os dinossauros, acaba com a vida. Grandes erupções vulcânicas, como aconteceu em Vênus, acaba com a vida. Isso a gente chama de grandes filtros que a vida vai passando. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, nós passamos já por uma grande quantidade de filtros e chegamos até o momento. Será que em outro planeta isso aconteceu também? Matematicamente falando, é muito absurda. É muito, porque são muitas variáveis e a gente nem sabe. Então, por que eu falei do campo magnético da Lua, que é uma coisa que a gente descobriu agora? Mas antes de entrar no campo magnético, só te fazer uma pergunta. Agora vem o lado do religioso, Vai lá. né, para a gente bater o papo. Você falou que eu também tenho minha fé. Matematicamente falando, é um número muito absurdo de improvável que isso se repetiu em outros cantos do universo. Eu acho que sim. Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente. Por isso que eu caio. Você entendeu? Eu sei. A dificuldade isso é que todo mundo me pergunta, é isso aí. Mas aqui não é nem para te provocar, não. A gente está batendo um papo como amigo mesmo.